Se você quer aprender um passo a passo do que você tem que fazer para começar a costurar agora, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que eu faria se eu fosse começar a aprender a costurar agora. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje é um bate-papo muito legal aqui, que é uma dúvida que eu sempre recebo. Normalmente quando eu tô conversando, algumas pessoas que falam que tem interesse de começar a costurar, sempre quis, ou é um desejo de infância, enfim, né? E aí sempre surge essa dúvida, o que tem que fazer ou qual que é o passo a passo para começar a costurar hoje, né? Por quê? Quando você não sabe nada sobre aquela área que você quer entrar, você não tem muitas noções do que você tem que fazer, porque você não tem afinidade com aquele contexto, né? Agora, quando você já tem um pouco mais de experiência, você já costura mais um tempo, então você sabe, você consegue mapear um pouco quais são os atalhos, né? Quais são qual que é o melhor caminho para você percorrer para não perder tempo, né? Porque quando eu aprendi a costurar, isso é um tema para um outro vídeo, depois eu vou contar para vocês como que eu aprendi a costurar, mas é assim, no início de tudo, a minha percepção era uma, e agora que eu já sei costurar, que eu já tenho experiência, que esse tempo foi passando, eu consigo perceber várias coisas que eu conseguiria ter ganhado mais tempo, né? Ou não teria perdido tanto tempo se eu soubesse essas informações que eu sei hoje. Então, eu separei algum passo a passo aqui para você, para te orientar nessa sua tomada de decisão de como que você tem que fazer para começar a costurar hoje, tá bom? A primeira coisa que eu sempre falo, que é extremamente importante, é saber o porquê. Por que você quer costurar, né? Qual que é o seu objetivo? Por quê? Conforme o seu objetivo na costura, vai direcionar quais são os possíveis caminhos que você terá que percorrer. Por exemplo, se você quer você quer costurar só para você quer fazer artesanatos em casa, não quer fazer roupa, apenas artesanato, tem um passo a passo e tem as ferramentas específicas de artesanato. Agora, se você quer costurar roupas, tem algumas habilidades que serão necessárias para você fazer roupas, tá bom? Então, vou fazer uma coisa mais genérica aqui para você. Então, vamos imaginar, qual que é o seu objetivo? Isso você tem que pensar, tá bom? Pensa um pouquinho. Ah, eu quero oferecer serviço, eu quero ser uma costureira, eu quero ter um ateliê, eu quero ter uma marca de roupa, tá? Porque o seu objetivo, ele vai definir qual é a sua necessidade. Então, eu vou dar um exemplo de como foi mais ou menos no início, mas eu comecei meio que assim, ó. Eu sempre quis fazer, ou quando eu iniciei na costura, o meu objetivo era aprender a fazer roupa, tá? Então, o que é necessário para você ser uma costureira que sabe fazer roupas? Bom, primeiro de tudo, você tem que aprender alguns acabamentos, tem algumas técnicas para você utilizar. É importante saber modelagem ou ter acesso a algum molde para você utilizar para fazer essas peças, tá? Ou ter uma noção básica ali de modelagem, tá? Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro quais são os conhecimentos necessários ou o que você precisa para estar começando a costurar, pegando em consideração alguns conhecimentos sobre modelagem, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Depois que você definir o seu objetivo, porque imagina o seguinte, se você tem como objetivo fazer artesanato, às vezes não precisa ter toda essa noção, todo esse conhecimento básico sobre modelagem também, tá bom? Porque no artesanato são coisas mais básicas, diferente de você fazer uma camisa, de você fazer um blazer, de você fazer uma calça e tal, tá bom? Então, pensa nisso.
Depois que você definiu o seu porquê ou qual é o seu objetivo com a costura, você precisa entender quais são o que você está disposto, o que você está disposta a fazer hoje. Por exemplo, eu quero oferecer serviço de costureira. Então, nesse momento, eu tenho condições financeiras de ter uma máquina melhorzinha, ou enfim, né? Por que isso é importante? Porque dependendo do seu objetivo, você vai precisar de um equipamento maior, tá? Então, imagina o seguinte. Você quer oferecer serviços para uma marca de roupa, enfim, para algum lugar que precisa de uma costureira. Você, muitas vezes, não vai poder ter só uma máquina doméstica. Por quê? Porque você vai precisar de acabamentos para aquela peça. Então, se essa marca de roupa trazer X camisetas para você costurar, ela não vai poder aceitar o seu serviço só com uma máquina reta. Por quê? Porque você precisa do acabamento específico que a máquina, que a camiseta precisa. Então, na camiseta você precisa de um overlock, muito pouco você utiliza a reta e precisa de uma galoneira para fazer a barrinha dela, tá bom? Então, são coisas específicas. E esse entendimento, é claro que você pode fazer uma camiseta, uma baby look para você, tendo uma máquina reta. Só que para uma marca de roupa, quando o foco é profissional, é diferenciado. Agora, se você tiver um ateliê e oferecer esse serviço personalizado, você também pode fazer dessa forma. Pode fazer no viés, pode fazer o acabamento que você quiser. Só quando o tema ou quando o sentido é profissional ou que envolva uma produção de roupa, você tem que pensar no volume. E vai ser muito difícil você fazer um volume de peças onde você vai colocar viés, vai colocar, sabe? Então tem que pensar nisso, tem que pensar na praticidade, tá? E esse conhecimento faz sentido você ter antes. Então, conhecer um pouco mais sobre por exemplo, se você quer ser costureira de artesanato, conhecer um pouco sobre esse nicho de artesanato para entender quais são as demandas que você precisa, tá? Vamos imaginar que você quer começar a costurar hoje. Mas você não tem todos os recursos necessários financeiramente para ter a melhor máquina, para ter o melhor equipamento. Então, na minha experiência e na minha opinião, eu acho que você precisa de o mínimo necessário para começar a costurar agora. Por quê? Porque como você não tem a habilidade ainda, você não tem a técnica, você não tem o conhecimento, se você comprar a máquina mais cara do mundo ou a melhor máquina do mundo, você não vai conseguir aproveitar ela agora, nesse momento. É claro que se você tem condições, nada te impede de comprar. Só que eu seguraria um pouco por conta dessa afinidade com a máquina. Você precisa fazer essa evolução, você precisa evoluir passo a passo para você começar a ter esse contato com a máquina, tá bom? Porque, por exemplo, sabe a máquina industrial? Ela costura super rápido e ela é uma coisa muito diferente da máquina doméstica. Se você começar já na máquina industrial, você vai ter um susto. Por quê? Porque você não tem a habilidade ainda com o pedal, você não tem esse controle da máquina e, consequentemente, você terá mais dificuldade com uma máquina doméstica, porque a velocidade entre uma máquina doméstica e uma máquina industrial são muita coisa, sabe, gente? É muito rápido. Então, se você não tem essa habilidade, você pode se assustar e pensar que a costura, ela não é pra você, tá? Então, eu não quero que você se desmotive, nem que você pense que você não é capaz nesse início. Por isso que é extremamente importante você cuidar dessa evolução, tá? Então, eu sempre sugiro você começar com o mínimo. Vamos imaginar, se você tem pouco recurso financeiro, ou se você vai levar em consideração começar com o mínimo, eu começaria tendo um pouco de conhecimento sobre costura manual, tá? Não quer dizer que você vai costurar, você pode também costurar manualmente, se esse for o seu desejo.
só que eu começaria tendo esse entendimento e esse domínio da costura manual, tá bom? E é coisa que você consegue fazer hoje, exatamente hoje mesmo, porque é mais acessível você começar com esse investimento, tá bom? Tem aqui no canal vídeos, tem pontos básicos que eu considero importante para você estar aprendendo. Então, pega isso, começa tendo um conhecimento ali, um domínio de como que é essa costura. Depois, eu tenho algumas opções que eu considero relevantes. Uma das opções são uma daquelas máquinas manuais, sabe aquela máquina pequenininha, que ela é a pilha, e também tem aquela máquina que eu já mostrei aqui, a pilha da Singer. Tem um vídeo aqui e eu vou deixar todos os links no card para você poder dar uma olhadinha também, tá? Essas são duas opções de máquinas que não são as melhores opções para você fazer roupa, tá? Mas é uma opção para você ter o conhecimento da máquina da costura, tá bom? E uma outra opção de máquina de baixo custo também é uma máquina da Lennox, tá? Ela é uma máquina pequena e também vou estar deixando o link aqui no card, tem vídeo no canal, tem todo que é uma máquina super acessível, tá, gente? O valor dela para você começar hoje tá muito em conta, tá? E ela já vai, essa última da Lennox, ela vai te dar super a estrutura do que você precisa de conhecimento de máquina. Por quê? Diferente das outras que são máquinas de mão, essa já tem um pedalzinho, essa você já vai entender esse controle da máquina e vai criando essa afinidade com a máquina de costura, tá bom? Então, o mais importante que você precisa focar nesse início é entender o seu porquê e saber sobre o nicho que você quer entrar, porque tem vários nichos na costura, e também entender o quanto você está disposta para investir. E entender também que não precisa investir em muita coisa, tá? Tem vários vídeos também falando sobre isso aqui no canal, tá? Mas eu, particularmente, considero que o seu investimento inicial tem que ser em uma ferramenta de costura, seja manual, seja a própria máquina mesmo de costura, uma máquina acessível, para você não... Porque vamos imaginar que depois você se desmotiva e você desiste de aprender a costurar. Você já vai ter feito um investimento muito alto que vai ficar ruim para você. Então, é importante você pensar nessa evolução. Duas coisas que eu considero super importantes também. Depois de você fazer esse investimento mínimo, você precisa muito de alguma coisa para medir, que eu sempre sugiro a fita métrica pelo o valor, ela é muito acessível e eu acho que sempre vale a pena ter uma fita métrica. E ter alfinete, gente, alfinete é muito importante, porque ele, nesse início, ele vai ajudar muito, 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 tá bom? Então, esse é o pacote inicial que eu considero. Porque o que eu faria? Pesquisaria sobre o nicho que eu vou entrar, e aqui no canal tem vários vídeos sobre isso, se você quiser. E também iria ver uma forma de começar gastando menos. Compra material, compra um algodão cru, pega alguma roupa do seu guarda-roupa. Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino como você pode tirar molde de peça pronta, se o seu desejo for fazer roupa. Então, tem vários conteúdos aqui no canal e, aliás, já clica aqui embaixo em se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo, tá bom? Então, pensa nisso. Se o seu objetivo é fazer roupa, eu sempre indico você pegar uma peça do seu guarda-roupa e tentar fazer outra igual. Se não, você precisa pegar alguma coisa, algum artesanato, coisa simples. Começa com projetos simples, tá? E projetos completos. Por quê? Porque quando você começa com um projeto simples, você consegue acabar ele mais rápido e consegue também visualizar o seu progresso, você consegue visualizar como tá ficando o resultado. Se você pegar algo muito complexo, você pode ficar frustrada por não estar vendo o resultado de imediato, tá bom? Então, tenta trabalhar isso na sua mente e não desista, porque a costura é algo incrível, vale muito a pena e é simples, gente. A gente só precisa acreditar, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje.
E eu te vejo então no próximo vídeo. Beijos! Being the monster out of my head, under my bed.